Muito bem, pessoal, vamos começar a correção do nosso 36º simulado do módulo de simulados, lógico, que acontece ao vivo pelo aplicativo Zoom. Nessa oportunidade, nós resolvemos, eu entendi ser melhor, para que vocês tivessem um aproveitamento maior da aula, nesse período de final de ano, de recesso, de viagem, que ele estivesse disponibilizado dessa forma e não acontecesse ao vivo, né? Então, foi decidido que ele vai ser passado pelo meu canal do YouTube. Vejam, eu dividi em 5 partes. A primeira é R-Conte, a correção das questões de R-Conte. Lembrando, como é múltiplo de 4, nós estamos corrigindo provas anteriores. Especificamente, no 36º encontro, estamos corrigindo as duas últimas, 2021 e 2022, tá? E aí eu agrupo a disciplina num só pacote, né? Então, eu tenho R-Conte 21, 22, aí nós vamos corrigir, é a primeira parte da aula. Depois, a segunda parte, ICA 111-2, ICA 111-6, 21 e 22, né? Num único pacote. Depois, terceira parte dessa aula, nós vamos corrigir estatuto, quarta parte RISAE e quinta parte o maravilhoso RDAE, tá bom? Estamos combinados? Vamos lá. Vocês vão receber também, eu vou mandar, como eu sempre mando, pelo WhatsApp, o gabarito e o áudio dessa aula, tá bom? Isso dito, sem mais delonga, vamos começar a nossa correção, como eu falei, em cima do R-Conte. Lembrando, o R-Conte é o de 2022, tá? Então, até agora, nenhuma prova foi baseada nele. Então, se houve necessidade, eu fiz as adaptações. Eu fiz até uma adaptação numa questão do ano passado, tá bom? Vamos em frente. A primeira questão, uma questão muito simples, mas é aquilo que eu sempre falo. E eu sempre faço a classificação da prova, né? As duas provas, somando as duas provas, elas estão médio para fácil, tá? Não estão difíceis, não. Nenhuma das duas estava difícil. Vejam só, não significa que a nossa prova vai ser fácil, médio. Não significa. Veja só, essa questão é extremamente simples. Porém, o texto e o gráfico assustam. Qual é a ideia dessa pergunta, da pergunta nossa 701? Ela é de 2021. Ela tem duas tropas, sendo que a pegadinha que ele tentou colocar e derrubou muita gente foi uma tropa, os integrantes da tropa têm precedência sobre a outra tropa. Tá? Então, os integrantes de uma tropa têm precedência sobre os integrantes de outra tropa. Entenderam? Uma tropa, os seus integrantes, salvo engano, eram do segundo ano da EPICAR, e uma outra tropa formada por alunos do primeiro ano. Então, a de segundo ano tem precedência. Porém, os comandantes dessas tropas eram, entre eles, havia diferença de precedência, e entre eles, o que tinha maior precedência comandava a tropa onde os integrantes eram de menor precedência. Então, eu tenho um aluno do terceiro ano da EPICAR comandando a tropa de primeiro ano da EPICAR. Entenderam? Da mesma forma, eu tenho um aluno do segundo ano comandando uma tropa do segundo ano da EPICAR. E elas estão em caminhos convergentes. Ou seja, elas se cruzarão. Uma tem que dar prioridade à passagem da outra. Exatamente essa pergunta: qual é que vai dar a prioridade entre essas duas tropas? Lembrando, eu tenho uma tropa do primeiro ano comandada por um aluno do terceiro. Eu tenho uma tropa do segundo ano comandada por um aluno do segundo. A prioridade de passagem, aí você tem as letras, tem um gráfico ali, mas a pergunta é essa, tá? Mas a prioridade de passagem é tão simples. Nesse artigo 66, um artigo pequeniníssimo, diz assim:
Se uma tropa em marcha cruzar com outra, a que for comandada pelo mais antigo, passa em primeiro lugar. Ora, se eu estou falando quem comanda, não importa qual é o nível de antiguidade, o nível hierárquico da tropa. O importante é quem está comandando. E, nesse caso, a tropa comandada pelo aluno do terceiro ano, independente de quem forme essa tropa, vai ter prioridade sobre a tropa comandada pelo aluno do segundo ano, independente de quem compõe essa tropa. Nesse sentido, então, TP, que é a tropa de aluno do primeiro ano da EPICAR, haja vista lá, deve passar, letra A, deve passar em primeiro lugar, haja vista ser comandada por mais antigo, independente do destino final da tropa, cabendo a CS, que é o aluno que comanda a tropa do segundo ano, comandar alto ou marca-passo, não importa o que ele vai fazer. Ele tem que parar para a tropa comandada pelo mais antigo passar. Cláudio, mas era simples assim essa resposta? Sim, artigo 66. Interessante você, então, destacar que o que importa para a prioridade da tropa, para a precedência da tropa, é o nível hierárquico do seu comandante. Então, é letra alfa, tá? Vamos em frente. 702. Também uma questão simples, essa de 2021 também. O ministro da Economia, vou ler o texto aqui, o ministro da Economia, acompanhado do governador de Minas Gerais, decolaram de Brasília na manhã de uma segunda-feira em uma aeronave da empresa Ícaro Táxi Aéreo, uma aeronave privada, civil, fretada pelo governo de Minas, chegando no aeroporto de Pampulha, na capital mineira, no final da mesma manhã. Em relação às honras militares a serem prestadas em Belo Horizonte, por ocasião do desembarque dessas autoridades, é correto afirmar: veja, um ministro de Estado, e nós estamos chegando aqui no aeroporto civil, o aeroporto de Pampulha é um aeroporto civil. Um ministro de Estado, ele tem direito às honras militares, ele poderá ter direito às honras militares num aeroporto civil, nos seguintes termos: desde que seja pedido com certa antecedência, que tenha tropa da aeronáutica, que seja pedido com certa antecedência e que esteja sendo transportado em aeronave militar. Bom, ele estava chegando no aeroporto civil, poderia até ter. Se pedisse com antecedência, teria uma ala. Mas vejam, aqui ele não preencheu o requisito inicial de estar sendo transportado numa aeronave militar. É tão simples assim. Então, vamos ver qual é a resposta correta. Entenderam que ele não tem direito porque não está sendo transportado numa aeronave militar. Via de regra, a, a, as honras militares no aeroporto civis são prestadas para o presidente e para o vice-presidente. Essa é a regra, tá? Somente, ainda uso o termo somente, presidente e vice-presidente, mas haverá hipótese em que o ministro terá direito, desde que avisado com prévia antecedência e desde que tenha sido transportado uma aeronave militar, o que não foi o caso aqui. Então, vamos ver. Letra A. Deve ser escalada, se solicitada previamente, uma ala de PA de Lagoa Santa, por ser a localidade mais próxima com unidade de aeronáutica. Não será, porque ele não estava em aeronave militar. A resposta aqui seria certa se ele estivesse sendo transportado numa aeronave militar. Não haverá honras, uma vez que as autoridades que desembarcaram no aeroporto civil foram conduzidas em aeronave civil. Está certo. Vamos ver as outras. As honras militares deverão ser prestadas pelo cerimonial do gabinete militar do governador e as autoridades recebidas pela maior autoridade militar federal local. Você acha que o R. Conte falaria sobre gabinete militar de um governo de Estado? Lógico que não, né? Mas a resposta está levando a quem não estudou se complicar, está certíssimo. Pedagogicamente falando, didaticamente, está certíssimo. Letra delta. Não obstante haja unidade de aeronáutica em localidade próxima, não haverá honras militares, haja vista que em aeroportos civis as honras são exclusivas do presidente da República. Aqui também não está certo.
Cláudio, mas você não falou isso, não. Eu falei que elas são somente, via de regra, para presidente e vice-presidente. E ele não botou sequer o vice-presidente aqui para confundir a gente, tá? Então, realmente, a única certa é a letra brava. Vamos ver onde está? Olha lá, vamos conjugar essa resposta, né? No artigo 111, vai dizer quem tem direito à guarda e à escolta de honra. No inciso 7, realmente, os ministros de Estado, ele bota demais porque anteriormente ele fala do ministro da Defesa, tá? Mas ele fala ministros de Estado quando em visita de caráter oficial ao MOEM. Então, tem direito. No parágrafo 5º, ele fala sobre o direito à guarda de honra na chegada em aeroporto civil. Veja o que ele fala. Nos aeroportos civis, as honras militares na área do aeroporto são prestadas do seguinte modo. Inciso 1. Somente ao presidente e ao vice-presidente da República, é o que afastou a letra delta, né? Por tropa da aeronáutica, caso existente na localidade, de acordo com o cerimonial estabelecido pela Presidência da República. Então a regra é o inciso 1. Olha aqui uma consideração, uma especificidade, inciso 2. Para os ministros de estados, caso solicitado, com prévia antecedência, o embarque ou desembarque é guarnecido por uma ala de PA, se existente na localidade, olha aí, somente quando aquelas autoridades tiverem sido conduzidas em aeronave militar, o que, logicamente, não era o caso, que ele contratou lá uma empresa e tal. Muito que bem. A única correta aqui, letra brava. Ok? Também tranquila. Um único artigo e seu parágrafo resolvia essa questão. 703. Aqui é um combo, né? É um X-tudo. Várias questões, mas que estão bem próximas. Nós estamos lá no cerimonial, salvo engano, não tem escolta de honra aqui. Tem uma escolta de honra, tem uma cerimônia de condecoração, tem a compromisso, né, do primeiro posto e a cerimônia de despedida. Então, tem duas cerimônias e duas situações autônomas aí. Vamos ver, eu quero, lembrem, se a pergunta da prova me fala a única certa, a única errada, a única correta, a única incorreta, exceto, eu venho aqui e marco a palavra. Então, o que ele quer nessa pergunta é a única correta. 3 estão erradas. Vamos ver quais são as 3 erradas. Se o oficial promovido ao primeiro posto servir em estabelecimento ou repartição, ou seja, não tem tropa, para o Exército, essas unidades, classicamente, não têm tropa. Isso não acontece igual na aeronáutica, que quando eu não tenho tropa, eu peço de outro quartel. Não. Não tem tropa, não faz formatura com tropa. Simples assim. Então, estabelecimento para o Exército ou repartição não tem tropa. Inclusive, ele nem usa para essas OMs o nome comandante. Ele usa o nome diretor ou chefe, porque comandante tem que ter tropa, tá? Se o oficial promovido ao primeiro posto servir em estabelecimento ou repartição, deverá prestar o compromisso previsto no salão nobre da unidade a ser assistido por todos os oficiais que ali servem. Vejam que interessante. O X dessa assertiva, o erro dela, estava tão somente no local. Interessante, né? Às vezes passa despercebido, sem maior importância para você, mas é importantíssimo. Na realidade, não é no salão nobre, é no gabinete do comando, tá? Então, essa está errada por conta do local. Letra B. A homenagem de despedida de oficiais e praças com mais de 30 anos, e continua sendo isso, né? Apesar do Estatuto ter elevado a capacidade de pedir, né? O requisito de pedir reserva remunerada a pedido ser 35 anos, o R-Conte, que foi feito agora, não alterou esse prazo aqui. Então, continua sendo 30 anos, tá? Então, muita atenção. Se cair na prova, não é pegadinha, não. Continua sendo despedida para inatividade, 30 anos lá escrito no R-Conte, apesar de ser de 2022, momento em que já tinha sido alterado os 30 anos para a reserva. Vamos lá. As homenagens de despedida de oficiais e praças com mais de 30 anos de serviço, e é realmente para oficial e para praça, aqui é para oficial e praça, ao deixarem o serviço ativo,
devem ser reguladas pelo comandante das respectivas unidades? Não, pelos comandantes das Forças Armadas. Está errado, tá? O certo é comandante de cada Força Armada. C. A cerimônia para entrega de condecorações é realizada numa data festiva, tá certo? Num feriado nacional, certo? Ou em dia previamente designado pelo comandante, certo? Em princípio, na presença de tropa armada, certíssimo. Certíssimo a letra C. A que ele pede a correta é essa, mas vamos ver a quarta. As aeronaves integrantes da escolta de honra se distribuem conforme o grau hierárquico dos comandantes das aeronaves. Caso a escolta de honra seja efetuada por mais de uma unidade aérea, caberá aos oficiais superiores ocupar a ala direita. Tudo errado, tá? Quando há uma única unidade, se divide nos laterais direitas e esquerda, e aí ele não cita antiguidade, tá? Quando é da mesma unidade. Quando é mais de uma unidade, realmente, a unidade comandada pelo oficial de maior nível, mas é a própria unidade, não é quem está pilotando, não. Né? Digamos, primeiro grupo de aviação de caça e tal grupo. Primeiro grupo é comandado por um coronel que é mais antigo que o outro coronel que comanda outro grupo, tá? Mas o comando da unidade aérea é essa unidade aérea comandada pelo oficial mais antigo e não quem está pilotando. Vai ocupar a ala direita. Então está errado também, a única certa letra Charlie. Vamos lá no fundamento, né? Posso estar contando mentira. Olha lá. 182. Se o oficial promovido servir estabelecimento ou repartição, ou seja, unidade que não tem tropa, esse compromisso é prestado no gabinete do diretor ou chefe, viu? Ele nem bota comandante, porque não tem tropa. E assistido por todos os oficiais que ali servem. Então, é no gabinete do comando, do diretor ou chefe. 189. As homenagens de despedida de oficiais e praças com mais de 30 anos de serviço, viu? Continua 30 anos aqui, apesar de ter sido feito um novo R-Conte em 2022. Ao deixarem o serviço ativo, devem ser regulados pelo comandante de cada força, e não pelo comandante de OM de unidade. Eu procuro botar sempre na ordem das assertivas que são apresentadas na prova, tá? Então, se você tiver aqui uma quebra de numeração dos artigos, é proposital. Quando eu tenho, por exemplo, numa única pergunta, duas questões envolvendo um único artigo em momentos diferentes, às vezes está falando de um parágrafo primeiro do caput e tal, aí eu respeito o artigo na sua sequência de aparição, tá? Por exemplo, a letra A e letra C fala do artigo 70. Aí eu vou botar primeiro 70, letra A e letra C, e depois eu boto a B, entendeu? Mas, normalmente, eu não respeito a numeração, não é que eu não respeite o número correto, eu boto o número do artigo, mas eu não respeito a sequência numérica, dou prioridade à sequência das respostas apresentadas no problema da prova, tá bom? O artigo 190 é a letra C. Por acaso aqui, foi na sequência correta essas três, A, B e C. 190. A cerimônia para entrega de condecoração, olha lá, era a que estava certa, é realizada numa data festiva, num feriado nacional, ou dia previamente designado pelo comandante, em princípio na presença de tropa armada. E agora, sobre escolta de honra, viu? Agora já é o 117, mas por quê? É a letra delta. A escolta de honra, ela está lá no 117, o caput vai falar, vai apresentar. No parágrafo terceiro, fala sobre a possibilidade de ter essa escolta com aeronaves, que vão fazer escolta de honra em voo. Isso é muito legal. Eu já vi uma vez sendo feito, quando o Brasil foi campeão de uma Copa do Mundo aí, que eu não sigo muito bem, mas eu lembro só do Romário, quando o avião desceu, ele estava do lado de fora com a bandeira do Brasil, assim, botou o corpo para fora, na janela do comandante. Era uma aeronave civil. Mas ela foi escoltada, quando entrou no espaço aéreo aqui do Rio de Janeiro, ela foi escoltada por caças. Então foi bonito até. Fez uma passagem escoltada e depois veio para pouso. Isso é uma
uma cerimônia em que se confere importância a quem está naquela aeronave, né? Vamos lá. Parágrafo 3º do 117. A escolta de honra, sempre que for cabível, pode ser executada também por aeronaves. Então, pode ter escolta de honra feita por aeronaves, mediante a interceptação em voo de uma aeronave que transporta a autoridade que tenha direito a essa escolta de honra, conforme artigo 111. E aí você vai observar os seguintes procedimentos. 1. As aeronaves integrantes de escolta se distribuem em quantidades iguais do lado direito, que é a ala, ou esquerda, né? E esquerda. As alas direita e esquerda são as asas, né? Os lados, né? Da aeronave escoltada. Aqui, entenda, no inciso 1, fala de uma única unidade e não estabeleceu o critério aqui de colocação. A própria unidade vai estabelecer quem vai ficar de um lado ou do outro, porque é uma só unidade. Agora, no inciso 2, ele fala de diferentes unidades. Veja, caso a escolta seja efetuada por mais de uma unidade aérea, caberá àquela comandada por oficial de maior precedência hierárquica ocupar a ala direita. Vejam, aqui eu estou falando unidade, o comando da unidade, e não quem está pilotando, tá? Comando da unidade, quem está pilotando é o preposto do comandante. Tá bom? Então, carrega a antiguidade dele. Muito que bem. Então, realmente, a única certa era a letra Charlie. Cláudio, estava fácil a Reconte, né? Estava, mas ainda não acabou, não. Ainda tem mais duas, agora de 2022. Estão mais tranquilas ainda, sendo que essa aqui eu alterei e na prova ela era passível de anulação. Eu fiz o recurso, lógico que não aceitaram. De todas as provas que eu trabalho com vocês, desde 2004, eu já fiz vários recursos. De todos os recursos, salvo engano, somente 3 ou 2 recursos meus foram aceitos. Tá? Recurso é muito difícil aceitar. Fato, porque, principalmente no nosso meio, porque aceitar um recurso significa aceitar que errou. E no nosso meio é difícil o cara aceitar que errou, não é? Já é difícil normalmente, imagina no nosso meio. Então, aqui, houve um erro na colocação da pergunta. Ele usou, o cara que colocou a pergunta em 2022, usou como referência o R-Conte de 2009, sem a alteração que ele sofreu em 2013. Olha só, hein? Ele usou o R-Conte de 2009, sem a atualização que ele sofreu em 2013. Eu não vou dizer o que ele fez, eu vou dizer para vocês que eu já mudei aqui, tá bom? Então, estava fácil, porém era uma pergunta passível totalmente de anulação, mas não aceitaram. Vamos lá. Honras militares, vem a definição. São homenagens coletivas que se tributam aos militares das Forças Armadas, de acordo com a sua hierarquia, e às altas autoridades civis, segundo estabelecido no R-Conte. A autoridade que tem direito às honras militares é o... Então, uma delas não tem direito. Quer dizer, uma delas somente é que tem direito, tá? A pergunta aqui é... Ele explica o que é honra militar, depois ele fala, só uma dessas autoridades tem direito. Quem é? Muito bem. Vejam, essa estava simples, se não fosse o erro do cara. Tanto é que eu consertei aqui, trouxe para a atualidade, você com certeza acertou, porque está muito simples. Prefeito, nem de perto passa a ter direito. Ministro da Saúde, somente quando em visita oficial à organização militar. Ministro do STJ, nem de perto passa. Governador de Estado, quando em visita de caráter oficial a um MOEM, terá direito. Estava simples, mas lá o cara errou feio na colocação da pergunta, não importa como foi, porque a gente tem que estudar o que é o certo para a gente, tá? Então, a resposta aqui é a letra delta. Está onde isso, Cláudio? A gente, por acaso, já falou sobre esse artigo ainda há pouco. Bom, eu vou lembrar que o artigo 100 vai definir as honras militares. Honras militares são homenagens coletivas que se tributam aos militares das Forças Armadas, de acordo com a sua hierarquia, as altas autoridades civis, segundo estabelecido no R-Conte, e são traduzidas por meio de... Isso é a definição de honras militares. Como ele botou lá, eu trouxe para cá o artigo.
honra de recepção e despedida, comissão de cumprimento, peso e preito da tropa, tá? E aí, você tem o artigo 101. Vejam, nós ainda há pouco falamos do artigo 111. E eu sempre, quando eu falo para vocês estudarem, e hoje vocês, quando fizerem a revisão, façam essa comparação sobre quem tem direito às honras militares, 101, e quem tem direito àquelas honras específicas de guarda de honra e escolta de honra, que a gente mexeu ainda há pouco. Tá? Então, faça essa comparação, é muito produtiva para o seu estudo. Aqui nós estamos em quem tem direito às honras militares, que são divididas em 3 famílias. Honra de recepção e despedida, comissão de cumprimento de pêsames e preito da tropa. Dentro do preito da tropa, nós temos, lembrem disso, honras para a autoridade viva, honras de gala. Honras para autoridades mortas, honras fúnebres. Dentro das honras de gala, guarda de honra, escolta de honra, salva de gala. Dentro das honras fúnebres, guarda fúnebre, salva fúnebre, guarda fúnebre, escolta fúnebre, salve fúnebre. Tá bom? Muita atenção aí. Eu quero que você hoje, quando fizer a revisão da matéria, faça uma comparação entre o 101 e o 111, que a gente acabou de estudar ainda há pouco numa outra questão. Então, quem tem direito às honras? Eu botei todos eles aqui, os 10. Presidente da República, vice-presidente, Congresso Nacional e o STF, quando incorporado, ou seja, alguém representando esse órgão. Incorporado significa isso, alguém representando esse órgão. O ministro de Estado da Defesa sempre, os demais ministros, quando em visita de caráter oficial à OM. Então, aqui você tinha, na pergunta, o ministro de Saúde, mesmo que não seja em visita oficial. Aí ele não vai ter. Por quê? Os ministros de Estado, que não sejam de defesa, somente quando em visita de caráter oficial à OM. É igual ao governador. Comandante da Marinha, do Exército Aeronáutico, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, STM, quando incorporado, ou seja, quando alguém o representa, os militares das Forças Armadas, os governadores dos estados e do Distrito Federal, quando em visita de caráter oficial a uma OM, e os chefes de missão diplomática. Então, dentre esses que aqui estão na nossa pergunta, o único que terá direito nessas colocações será a letra delta, tá bom? Pergunta fácil, que o colega lá deixou, o colega que montou a pergunta deixou aqui um erro enorme na sua pergunta, que era passível, com certeza, de anulação, mas a banca não quis anular, tá bom? Vamos para 705, também bem tranquila, de 2022. Aquela questão do militar e passageiro dentro de um carro, e presta ou não continência, carro parado, carro em movimento. Não se fala aqui em cerimônia oficial da bandeira, nem um hino nacional, tá? Vejam. O segundo tenente Carvalho, lembrando que os nomes, legal, eu esqueci de falar, os nomes são originais da prova, não são criações minhas não, tá? O segundo tenente Carvalho, conduzindo seu carro Manguia 1970, um carro legal da minha época, que a gente admirava, ao final do expediente, aproximou-se do posto da guarda, onde estava a equipe de serviço. O condutor estava acompanhado da primeira-tenente Gisele. Alcançando a guarda, o segundo-tenente Carvalho parou o seu veículo. Então, o carro está parado. Informação importante. Com o intuito de se identificar. Quando, neste momento, a equipe de serviço prestou continência para aqueles oficiais. Diante dessa situação, a conduta correta a ser tomada pelos ocupantes do veículo vejam, com o carro parado, numa situação dessa, em que é uma continência normal, não é para cerimônia bandeira nem hino nacional, se o carro está parado, eu faço a continência sentado, tanto o motorista quanto o passageiro. Numa situação dessa, se o carro está em movimento, o motorista mantém a atenção na condução e o passageiro faz. Vejam, o carro parado, não era cerimônia à bandeira, nem hino nacional, cerimônia à bandeira. Não estou falando uma continência normal à bandeira. Cerimônia à bandeira, nem hino nacional, não precisa descer. E vão fazer ambos a continência de dentro do carro, porque o carro está parado, tá? Cláudio, você falou bandeira, não precisa descer? Vejam,
Se for a bandeira que não esteja numa cerimônia bandeira, a continência é feita de dentro do carro, tá? A continência de uma bandeira que está numa tropa, né? Porque só nesse momento em que ela está na tropa não é cerimônia bandeira, tá bom? Se liga nisso aí. Artigo 31 também fala sobre isso, dá uma revisão nele completo hoje. Então, qual é a única resposta correta? Vimos que ambos farão continência, motorista e passageiro, sem descer do carro. O segundo tenente Carvalho não corresponde à continência e mantém as duas mãos no volante? Mentira. O carro está parado. Tanto o tenente Carvalho quanto a tenente Gisele correspondem à continência prestada pela equipe de serviço? É essa. Vamos ver as outras. A correspondência à continência prestada pela equipe de serviço não ocorre, haja vista que não se presta continência sentado. Mentira, aqui o gesto previsto é sentado. Apenas o segundo tenente Carvalho presta continência, tendo em vista que ele está responsável pela condução do veículo? Não. Então, é letra brava. Onde está isso? Então, somente no artigo 31. E ele, na sequência, fala da cerimônia bandeira e do hino, tá? Dá uma conferida nele, faz uma revisão hoje nele. Artigo 31. O militar em um veículo, exceto bicicleta, motocicleta ou similar, procede da seguinte forma. 1, que era o nosso caso aqui. Com o veículo parado, tanto o condutor como o passageiro fazem a continência individual sem se levantar. Então, o gesto é sentado e ambos farão a continência. 2, com o veículo em movimento, não é o caso, somente o passageiro fará a continência individual, porque o motorista tem que prestar atenção por questões de segurança na direção. Isso dito, a resposta é correta, letra bravo, não é? Muito que bem. Finalizamos a primeira parte da 36ª aula. Vou fazer um recorte por questões de organização prática aqui do meu canal e também por conta das gravações, tá bom? Daqui a pouco você volta para corrigir agora as ICAs 111-2 e 111-6. Até daqui a pouco.